Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que foi deixada aqui no meu canal, num vídeo que eu tenho sobre defesa na ação de investigação de paternidade. É importante que, para entender a pergunta, você se lembre que a pergunta foi deixada nesse vídeo que trata da defesa na ação de investigação de paternidade. Foi deixada por um rapaz. Ele não deixou aqui o nome dele, apenas se identificou como TK. Eu fico aqui imaginando qual que é o nome dele. TK Teodoro? Muito bem, a pergunta do TK é a seguinte: se só é necessária a negativa para a contestação e o ônus da prova é de quem acusa, fica o homem obrigado a fazer o teste de DNA? Se sim, cabe a quem arcar com os custos desse teste. TK, veja, primeiro eu quero esclarecer novamente, sempre que eu respondo alguma pergunta sobre esse tema envolvendo aí o exame de DNA, eu tenho sempre que esclarecer que, e isso é um princípio aqui no direito brasileiro, ninguém, nem o homem, nem a mulher, podem ser obrigados a fornecer material genético. Ou seja, tanto o homem, tanto o pai quanto a mãe, embora a mãe não participe diretamente do exame, mas é ela, normalmente, quem permite que o exame seja realizado com a criança, que normalmente a mãe é a guardiã, nem a mulher é obrigada a permitir que se faça o exame de DNA, nem o homem é obrigado a participar do exame de DNA, nunca. No nosso direito não é possível, pelo menos por enquanto, não é possível você obrigar uma pessoa, obrigar fisicamente, imobilizar aquela pessoa e colher ali à força o material genético. Então, tanto o homem quanto a mulher, como eu disse, podem se negar sempre a participar do exame do DNA. Agora, dito isso, é importante dizer que, para o homem, na minha opinião, sempre é vantagem participar do exame do DNA. O homem, na minha opinião, com a minha recomendação, o homem nunca deve se negar a participar do exame de DNA. Primeiro, porque com o exame de DNA, ele vai ter certeza a respeito da paternidade. Então, se ele faz lá o exame de DNA e o exame de DNA dá positivo, então esse homem sabe, ele tem certeza absoluta de que ele é o pai. E isso é uma vantagem, saber que aquele filho é seu biologicamente. Então eu vejo sempre isso como uma vantagem, essa é a primeira vantagem. Enquanto tem tantos homens aí, mesmo dentro do casamento, que apenas supõe, ele acha que ele é o pai. Claro, ele é o pai moral, mas o pai biológico ele só supõe que ele é. Então você, quando faz o exame de DNA, você sai desse grupo, Você passa a ter certeza absoluta, e o exame de DNA, quando ele dá positivo, quando ele dá negativo, a margem de certeza dele é de 99,9999, tem um monte de 9 aí, então é praticamente uma certeza absoluta, tanto quanto positivo quanto de negativo. Então eu vejo isso como uma vantagem. Você sabe que aquele filho é seu. Você vai ter que pagar pensão, você vai ter responsabilidades de pai, mas com a certeza de que você está fazendo isso pela sua prole, pelo seu filho legítimo, biológico. E isso, na minha opinião, é muito importante. Agora, não só por isso o homem deve sempre fazer o exame de DNA, porque justamente prevendo essa dificuldade, ou sabendo que homens iam tentar fugir dessa responsabilidade
fugir de fazer o exame de DNA, melhor dizendo, para não assumir as suas responsabilidades, a lei, o Código Civil, por exemplo, lá no seu artigo 232, estabeleceu, diz o seguinte: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Ou seja, veja bem, já está dizendo aqui o Código Civil, se você se recusa a participar, a sua recusa é como se o resultado do exame desse positivo, é o que está dito aqui. Ou seja, a sua recusa supre a prova, ou seja, a prova que a parte pretendia era um exame de DNA positivo. Então, se você recusa a participar, porque se você participa, sempre pode dar negativo, né? Você, como eu disse, vai ter a certeza que o filho é seu, mas pode também dar negativo. Agora, se você não participa, a chance é zero. Se você se recusa a participar, você vai perder a ação, porque o juiz vai entender que a sua recusa é uma confissão, ou seja, que você sabe que o filho é seu, que você não tem dúvida nenhuma. E não é só o Código Civil que diz isso, não é só esse artigo. Tem uma lei que trata também da ação de investigação de paternidade, que é a Lei 8.560 de 92, ela no seu artigo 2º, artigo 2º-A, essa lei diz assim, parágrafo 1º, a recusa do réu em se submeter ao exame do código genético DNA gerará a presunção de paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. É o que eu estava dizendo. Então, além lá do Código Civil, você tem também aqui essa Lei 8.560, que trata da investigação de paternidade, dizendo de forma bem clara, até mais clara do que o Código Civil, de que a recusa de participar do exame de DNA gera a presunção que você é o pai. E além dessa lei, além do Código Civil, além dessa lei, nós ainda temos uma súmula. Súmula é uma forma que a justiça encontrou de fazer um enunciado a respeito de um assunto que se repete muito, né? Então você tem lá muitas pessoas que vão na justiça sempre com a mesma questão, Então, normalmente algum tribunal superior, aqui no caso o Superior Tribunal de Justiça, emitiu uma súmula dizendo, olha, isso é o que nós pensamos sobre o assunto. Então, assim, isso é para desestimular a pessoa a ficar discutindo sempre o mesmo tema. Então, o tribunal lá de Brasília, né, o Superior Tribunal de Justiça, já está dizendo, olha, nós sobre esse assunto pensamos isso. A súmula 301 do STJ diz, em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. Essa presunção juris tanto é uma presunção relativa, ou seja, aceita a prova em contrário. Então, não é absoluto. Pode ser que nos autos tenham outro tipo de provas que o juiz tenha que levar em consideração. Então nós temos, veja bem, viu, o TK, veja bem, nós temos o Código Civil, nós temos a Lei de Investigação de Paternidade e nós temos a jurisprudência daquele que talvez seja o principal tribunal, né? Só abaixo do Supremo, o principal tribunal brasileiro, dizendo que se você se recusar, você vai perder a ação, vai ser declarada a paternidade daquela criança em relação a você, ou seja, você vai ser declarado pai. Então, voltando ao início, aquele que eu disse, para o homem sempre é vantagem participar do exame de DNA, porque você participando, como eu disse, você vai ter a certeza que o filho é seu.
E, obviamente, se você não participa, você vai perder a causa do mesmo jeito, você vai ser condenado, né? Você vai ser declarado pai daquela criança sem ter o exame. Ou seja, sem ter a chance de verificar. E considerando que muitos, mas muitos exames dão negativos, infelizmente, talvez por causa da grande liberdade sexual que existe nos tempos atuais, muitas vezes a mulher se engana. Ela pensa que um homem é o pai e, na verdade, o pai é outro. Então, eu acho sempre muito, mas muito conveniente que o homem participe. Aliás, que o homem exija, que nenhum homem nunca registre, né, fora do casamento, uma criança sem antes fazer o exame de DNA. Ô TK, no final da sua pergunta, você também indaga quem paga. Veja bem, normalmente quem entra na justiça com um processo é que tem que pagar pelas despesas desse processo. Então, assim, quem pediu o exame de DNA é que vai ter que pagar. É muito comum a pessoa que não pode pagar pelo exame pedir os benefícios, né, da justiça gratuita. Daí, neste caso, né, se for deferido os benefícios da justiça gratuita, quem paga é o próprio Estado. A própria justiça normalmente tem algum convênio com algum órgão do Estado e esse órgão faz o exame de DNA de forma gratuita para o autor, né, que alegou que não poderia pagar. Mas, a princípio, o réu, né, no caso o homem, não tem que pagar nada. Agora, se o exame de DNA, viu, TK, voltar positivo, né, confirmando a paternidade, o juiz, quando for julgar aquele caso, quando ele for dar a sentença, ele vai condenar esse homem, o réu, não só no reconhecimento da paternidade, provavelmente, o que é muito comum também, vai condená-lo a pagar pensão alimentícia e vai condená-lo a indenizar o autor por todas as despesas que o autor teve com o processo. Então, esse réu, uma vez reconhecida a paternidade, ele vai ter que pagar tudo o que o autor gastou com o processo. E se, no caso, o autor tiver pago o exame de DNA, o réu, ao final, terá que pagar por esses valores. Não só pelo exame de DNA, mas as despesas com o oficial de justiça, as taxas da justiça, os honorários advocatícios da parte autora, né? O homem, uma vez reconhecida a paternidade, confirmada a paternidade, ele vai ter que arcar com todos esses custos, que nós advogados, chamamos de ônus da sucumbência. Ônus de perder o processo. Então, quando você perde o processo, quando você se opõe a um processo e você perde, você vai ter que arcar com todas essas taxas, essas despesas, desde que você possa pagar. Claro, se você não puder pagar, o réu também pode pedir, né, os benefícios da justiça gratuita e, se o juiz deferir, a cobrança de todas estas taxas ficará suspensa por um prazo que a lei especifica, até que eventualmente esse réu tenha meios para pagar. Ao final desse prazo, se ele continuar pobre, vamos assim dizer, a dívida prescreve e ele não vai ter que pagar mais nada. Tá certo? Bem, eu espero ter, viu, TK, esclarecido a sua dúvida e a dúvida aí de todos que estão me assistindo. Esse é um tema empolgante, um tema que eu recebo aqui muitas perguntas. Se tem algum outro aspecto que eu não abordei, que você ficou interessado em saber, deixe aqui nos comentários que eu vou responder oportunamente. Quero aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio, viu, TK? E de todos e de todas, né, que estão aí me assistindo ao meu canal. Você pode apoiar o canal se inscrevendo, acionando o sininho para sempre receber uma notificação, né, uma mensagem do YouTube quando eu posto um novo vídeo para você poder assistir e continuar bem informado para não fazer besteira, né? Por exemplo, TK,
ele não vai fazer besteira. Ele já entendeu depois de ver esse vídeo de que é sempre vantagem para o homem participar do exame de DNA. Então ele não vai fugir, porque se ele fugir, ele vai acabar o quê? Condenado na paternidade sem ter certeza absoluta se o filho é dele. Então o homem sempre tem que participar. Então assim, aciona o sininho para você estar sempre vendo os vídeos e não fazer bobagem. Saber o que tem, o que pode, o que tem, o que não tem que fazer, tá bom? Também, claro, me ajuda muito se você deixar o seu like, se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike. O importante é que você se manifeste. Agora, se você chegou até aqui, né? Muita gente vai desistindo durante o vídeo e não acaba assistindo o vídeo até o final. Se você me assistiu até aqui e quiser realmente ajudar o canal, quiser apoiar esse trabalho que eu faço, né? Eu sou defensor público aposentado, respondo essas perguntas, mas como forma de ajudar as pessoas, não ganho praticamente nada. O YouTube, o meu canal é um canal pequeno, então praticamente não recebo nada, não paga nem os custos que eu tenho com a produção desse filme. Então assim, se você quer me ajudar, compartilhe, né, esse vídeo, fale do meu canal com amigos e familiares que têm interesses nos assuntos que eu trato aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.